Estamos aqui com o pastor Davi Brunet e a pastora Ana Brunet. Eles vão contar um pouquinho sobre a história da Vida Nova. Quem é a Igreja Vida Nova? Como surgiu? Que acontecimentos importantes aconteceram ao longo de toda a trajetória da Vida Nova? Pastor Davi, conta pra gente. Em dezembro de 1986, eu me desliguei da Igreja de Nova Vida aqui em Aoma e daí começamos a trabalhar com um grupo que resolveu nos acompanhar, e nesse tempo nós fomos convidados pelo pastor Ezequiel Teixeira e o pastor Israel Teixeira a participar de um começo de uma nova igreja, na qual seria o projeto Vida Nova. Nós, pela direção de Deus, nós resolvemos não trabalhar com eles. E aí surgiu a Igreja Evangélica Vida Nova. E onde funcionou essa igreja? Tinha em que espaço? Nós recebemos um convite de um senhor do Luciano da Castrol, o seu José Marieiro, que cedeu o terraço da casa dele, onde nós começamos com um grupo as nossas primeiras reuniões. Ali nós batizamos, muitas vidas foram salvas, e aí o trabalho começou a crescer. Ficamos ali algum tempo e já sentimos a necessidade de termos um local maior para poder estar com a igreja toda. Lá no loteamento, a nossa família já estava grande, não comportava mais o espaço. Então nós resolvemos alugar um local maior para termos escolas dominicais. Havia muita criança, muitos adolescentes, e eles sugeriram sair dali. Nós éramos família, estávamos sempre reunidos e tomávamos as decisões também sempre juntos. Deus nos direcionou a um galpão na rua Camitá. E ali a igreja cresceu ainda mais e nós conseguimos ter as escolas dominicais. Durante o culto as crianças ficavam na escolinha, era um número muito grande de crianças, as famílias foram crescendo. E aconteceu muitas coisas, muitos fatos engraçados lá na Camitá. Um dia, conta aí, amor, o que aconteceu? Verdade, aconteceu muitas coisas interessantes, muitas coisas importantes, salvação, batismo, curas. Mas um fato engraçado que aconteceu, o chamado incêndio da torre, que foi um dos fatos mais engraçados que nós tivemos. Aparentemente parecia uma tragédia, mas ao começar o culto, às 6 horas, de repente começou a pegar fogo na torre principal da rua Canitá. E aí o fogo começou a partir para os outros postes e para os outros transformadores. Começou a pegar fogo e foi um barulho, gente. Muito estrondo, né? Essa questão do fim do mundo, eu estava... foi no final desse ano mesmo, de 89, se eu não me engano, porque eu estava chegando na igreja e meu pai falou, vamos lá no culto. E aí fomos no culto, eu fui no culto, mais distante, né? E aí, de repente, no meio do culto, faltou luz, energia elétrica, a luz se apagaram e fez um estrondo, uma coisa, parecia que o mundo estava acabando realmente, mas eram as torres de energia elétrica que estavam estourando e aquele clarão, porque alta tensão, aqueles fios pegando fogo, aquele clarão e aquele barulho, e eu ficava olhando, assim, eu fiquei rindo na igreja, porque eu falei, caraca, esses crentes estão tudo doidos. As pessoas se ajoelhando, chorando, correndo dentro da igreja, e eu olhando tudo aquilo, imaginando assim, como um não crente, alguém que não tinha essa ideia ou não pesava tanto essa questão de fim do mundo,
E aí eu ficava rindo porque eu via as pessoas, umas se ajoelhando, outras, Jesus, eu não vou fazer mais isso. Outras pessoas correndo porque tinha que ir para casa pedir perdão. E eu olhava e eu ficava só rindo, dizendo, caramba, esses crentes estão tudo doidos, o que está acontecendo? Só estourou um negócio lá na torre. Mas as pessoas, foi assim, um alvoroço dentro da igreja. Porque muita água, muita água, muito fogo, assim, saindo naquela vareja de fogo, aquelas coisas de fogo, aquele pegando fogo e dando aqueles estouros, que aí todo mundo com medo, aí a igreja ficou apagada, todo mundo com medo, chorando, dizendo que é o final do mundo, que o mundo ia se acabar, mas não foi. A Denise era da igreja, o Daniel pequenininho, e eu estava em casa, aí a torre estourou lá da Canitá lá, parecia que o mundo estava se acabando. Eu vim de lá do Complexo Alemão, lá de cima, até a Canitá, a pé, correndo no escuro, desesperado, porque eu pensei que a Denise tinha sido arrebatada. O falecido pastor Israel dobrou os joelhos no meio da igreja e começou a pedir perdão a uma opção de pessoas que ele estava devendo. Né? Me lembro que foi muito engraçado, foi um tal de pessoal pensando que Jesus estava voltando, uma irmã gritou, gente, dobra os joelhos, Jesus está voltando, nós vamos para o céu hoje. E foi uma choradeira, foi um grito tremendo. Mas outro caso que aconteceu no incêndio da torre, foi uma vizinha que nós estávamos evangelizando, e ela estava tomando banho. Só que ela ficou tão desesperada que ela veio pelada. Ela veio pelada na rua, procurando uma igreja. E foi muito engraçado, né? E foi hilariante, né? Porque depois nós, quando descobrimos que Jesus Cristo não estava voltando, foi muito engraçado e a igreja começou a orar, agradecer a Deus. Eu nunca vi uma igreja agradecer a Deus porque Jesus não está voltando. Foi a primeira vez. A igreja hoje tem sede na rua Manuel de Souza, número 32, em Inhaúma. Como a Vida Nova chegou até aqui? O senhor pode contar pra gente? Estávamos ali, a igreja estava crescendo e o povo já começou a cobrar uma sede própria. Que hoje eu quero dizer para vocês que uma igreja se torna uma igreja com uma sede própria. Enquanto está pagando aluguel, e nós estamos pagando aluguel, e era um aluguel muito caro. Era no tempo quem se lembra, da BTN, né? E todo mês aumentava o aluguel, nós não estávamos aumentando mais. O povo começou a pedir uma sede, se comprasse alguma coisa. E num dos sábados, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho, e Deus falou comigo que ia me dar um presente no dia seguinte. E eu fui todo animado para a igreja, de manhã abrimos o culto, tivemos o louvor, e eu não sei a igreja, o sonho, disse, olha irmãos, hoje Deus vai me dar um presente, Deus me disse para dar um presente. E eu tive uma decepção, porque quando terminou o culto, nós não damos presente nenhum. E aí, mas terminando o culto, o nosso irmão, né, que é o falecido pastor Israel, ele nos convidou a almoçar na casa dele. Fui eu e minha esposa, chegamos lá, almoçamos, um almoço tremendo, porque tínhamos uma cozinheira de primeira qualidade, que Deus está com ela nesse momento, a irmã Nilza, né? E depois do almoço, eles me convidaram a descansar um pouquinho no sofá, estava ali deitado, e o pastor Israel disse, olha pastor, estou me lembrando que minha mãe está vendendo essa propriedade. E quando ela falou isso, eu me lembrei do sonho, do presente. Eu falei, chama a tua mãe. Ele disse, ela está dormindo. Eu falei, acorda, porque esse é o presente. Esse é o presente. Deus, pastor, a gente orando, Deus deu, porque lá pagava aluguel. Aí depois o pastor chegou, olha, tem a igreja lá do irmão Rael, que não era igreja, a mãe do irmão Rael queria vender a igreja, né? Queria vender a casa. Esse imóvel pertencia aos meus avós paternos e a minha avó estava se mudando, queria colocar a casa à venda e houve essa possibilidade, né, de estar vendendo. Acho que meu pai comentou com o pastor, né,
a respeito dessa ideia da minha avó, e Deus já tinha falado alguma coisa com o pastor, e ele viu que era uma resposta do que Deus havia falado com ele. E naquela tarde, precisamente mais ou menos 2 horas da tarde, nós assinamos um documento, um recibo de compra e venda desse imóvel, dessa propriedade da Rua Manuel de Souza, número 32, no valor de 600 milhões de reais, na época de milhões, 600 milhões de cruzeiros, compramos para pagar em 45 dias. E foi o presente que Deus prometeu. Trouxemos a notícia para a igreja, foi outros mais aplausos, né? O povo me abraçou e chorou. E foi aí, terminamos. Mas o maior questionamento que teve após a assinatura do contrato foi o seguinte: aonde nós vamos arranjar esse dinheiro? Se nós estamos com um aluguel da Rua Caetano atrasado, nós estamos com uma promissória do banco de madeira que nós mandamos comprar no Paraná atrasado. E aí Deus me deu outra visão, uma visão como nós iríamos comprar essa propriedade. E aí abrimos o culto, começamos o louvor, e nesse intervalo do louvor entra uma cantora, a Rose Leonardo, justamente. Ela veio com 100 discos e 100 CDs aliás, não era CD não, era cassete. Era cassete, para ver como o tempo passou, né? E ela veio para vender para a igreja. Ela, quando subiu no altar, ela disse: Pastor Davi, eu quero dar a primeira oferta para essa campanha. Todos os meus discos vendidos e todos os meus cassetes, eu quero doar para a igreja. E foi impressionante, queridos, que naquela noite nós vendemos tudo. E nós entendemos o seguinte: Deus estava no controle. Durante esses 45 dias, nós vivemos de milagres. Tivemos várias experiências, os sonhos de Deus se concretizaram e Ele revelou novos sonhos para o sonhador Davi, novas estratégias para esse homem que adora vivenciar dificuldades e conquistas. A nossa família, a igreja, se envolveu de uma maneira tremenda. Nós éramos a maioria toda do Complexo do Alemão, então nós não tínhamos grandes recursos. O maior recurso era a fé e o amor, e nós acreditávamos no sonho de Deus. É, 45 dias para você levantar 600 milhões de cruzeiros foi um desafio tremendo. Mas quando eu perguntei a Deus sobre esse valor, Deus me deu outro sonho. Mostrou um rolo, né, passando como se fosse um filme, mostrando cada etapa da campanha. Uma hora mostrou o rolo passando joias, depois passou mostrando eletrodomésticos, passou mostrando dinheiro. Aí o pastor foi, combinou com os membros, aí comprou e a gente começou a fazer campanha, arrecadando dinheiro, era relógio, era anel de ouro, era carro, foi vendido, e o pastor foi, deu uma entrada e a gente ficou pagando, trabalhando e pagando, cada um dando os seus dízimos, dando as ofertas, a gente fazendo campanha, subia morro, descia morro, aí cumpriu uma igreja. O povo, coitado, ficava sem televisão, ficava sem geladeira, foi uma coisa tremenda. O povo bom foi esse, né? Que graças a Deus muitos estão conosco até hoje. Foi algo, vamos falar assim, sobrenatural, porque nós não tínhamos rico na nossa igreja. Nosso povo era um povo, nós tínhamos faxineira, nós tínhamos pedreiros, nós tínhamos empregados domésticos, tínhamos pessoas vamos dizer assim, baixa renda. E foi com esse povo que Deus fez o sobrenatural. Por causa, como disse a pastora Ana, foi por causa do amor e da fé.
Mas essa igreja aqui é algo que está no nosso coração, porque a gente conhece cada detalhe, a gente conhece, como eu falei, conhecemos cada tijolo dessa igreja. Tenho muita gratidão. Tenho muita gratidão, sou muito grata. Muito grata por todo mundo dessa igreja que fez as coisas para mim. Na hora que eu abaixei para tirar a terra debaixo dela, tirei um bocado de terra e quando eu levantei a cabeça e sentei, ela caiu.